E aí pessoal, eu sou o Arthur Bergelt e vamos trabalhar hoje com teorias demográficas. Ao longo da era cristã, a população mundial passou de 250 milhões de habitantes, que é mais ou menos o estimado para o ano zero, e atingimos agora recentemente a marca de 7 bilhões de habitantes, ou seja, hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Do ano zero até o século XVII, a população mundial dobrou de tamanho, saiu de 250 milhões de habitantes, passou para os 500 milhões de habitantes. E nesses últimos 4 séculos a população foi multiplicada por 14, ou seja, a intensidade do crescimento da população mundial nos últimos 4 séculos foi estrondosamente mais intensa do que nos 17 séculos anteriores. Justamente a partir do momento em que o crescimento da população mundial se torna mais intenso, alguns estudiosos começam a elaborar teorias sobre o assunto. E o primeiro a elaborar um estudo mais aprofundado sobre o tema vai ser um cara chamado Thomas Robert Malthus. Malthus, que era pastor da igreja anglicana, elaborou uma teoria que usou elementos da matemática. Basicamente, o que ele dizia era o seguinte, que a população crescia em progressão geométrica, já que ele identificou que a população crescia num ritmo muito acelerado, e a produção agrícola crescia em progressão aritmética. Logo, nós teríamos no futuro, segundo ele, uma situação meio catastrófica, porque ia faltar alimentos para atender toda a demanda da população, ia ter infanticídio, morte por fome, doenças, guerras e por aí vai. Em razão disso tudo, Malthus deu como solução para o problema a abstinência sexual. Vejam como existe interferência da religião na teoria do cara. Quem é que vai ser mais afetado por essa teoria? Ou pela sugestão que ele deu de solução para o problema? Óbvio que vai ser a camada mais pobre da população, porque segundo Malthus, quem não tivesse condições de sustentar a sua prole não deveria nem se casar, muito menos fazer coisinha. A teoria de Malthus se mostrou um pouco falha, porque Malthus não levou em consideração coisas possíveis, como a modernização na agricultura, que realmente ocorreu e aumentou extraordinariamente a produção agrícola no planeta. No início do século XX, na primeira metade do século XX, por volta da década de 40 e 50, o mundo estava preocupado com o crescimento exagerado da população do mundo subdesenvolvido. Então as ideias de Malthus foram retomadas, só que com uma roupagem diferente, sem a influência exagerada da religião. Essa retomada da teoria de Malthus por demógrafos da década de 40 e 50 vai ser denominada de teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana diz mais ou menos o que Malthus dizia, só que de uma outra maneira. Basicamente o discurso era o seguinte, que o crescimento exagerado da população levava ao aumento da pobreza dos países subdesenvolvidos. Logo, a solução para esse problema seria o controle de natalidade. Vejam como tem semelhança entre as duas teorias. Muda um pouco o discurso, mas no final das contas, quem acaba sendo o alvo são os pobres. Mais ou menos na mesma época que surgiram as teorias neomalthusianas, um pouco depois surgem as teorias reformistas, elaboradas por demógrafos com forte influência das teorias marxistas e que por isso vão ser chamados de demógrafos reformistas ou demógrafos marxistas. O que esses demógrafos dizem? Eles dizem que, na verdade, o que ocorre é o inverso do que os neomalthusianos falavam, né? Que é o quê? A pobreza é que leva ao crescimento exagerado da população. Então, pessoal, a solução para os demógrafos reformistas não é controle de natalidade, mas sim redistribuição de renda, reforma agrária, mais empregos, ou seja, investimentos sociais. Mais recentemente, nós vemos uma retomada das ideias neomalthusianas, só que com um viés mais ambientalista. Esse viés ambientalista da teoria neomalthusiana nós chamamos de teoria ecomalthusiana. Essa teoria diz o seguinte, que o planeta, por ser finito, não tem recursos suficientes para atender a demanda da população. E que se a população do planeta tivesse um consumo semelhante a um cidadão estadunidense médio, nós precisaríamos de 5 terras. Pessoal, dá para perceber que essa teoria ela caminha mais ou menos como a teoria neomalthusiana e a malthusiana, ou seja, põe a culpa no crescimento da população. Ela não discute, por exemplo, por que não reduzir o padrão de consumo de quem consome muito.
Resumindo, nós podemos dividir essas 4 teorias em 2 grupos. O grupo das malthusianas, que é composto pela teoria malthusiana propriamente dita, a neomalthusiana e a ecomalthusiana, que diz que tem que ter um controle do crescimento da população. E o outro grupo, formado, na verdade, só pela teoria reformista, que diz que deve ser feita uma política, ou devem ser feitas políticas de combate à pobreza e não necessariamente de controle do crescimento da população. Pronto! Agora, questões sobre teorias demográficas vai ser uma barbada tremenda para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, dá uma curtidinha aqui embaixo para nós, que o professor Arthur agradece.